Fala galera, vamos para mais um vídeo do Malhando Cérebro, a nossa academia dos neurônios. Não se esquece, já aproveita e se inscreve no canal se é a primeira vez que você está aqui. Ativa o sininho para você acompanhar as notificações. Segue as nossas redes sociais, no Instagram, a do Malhando Cérebro, e a minha pessoal, Jeová CS. E outra, se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque é um vídeo informativo. Vamos divulgar o conhecimento. Bom, nesse vídeo eu vou falar de sistema nervoso central, a grande máquina comandante do nosso organismo. O que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso é o sistema responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes também dentro do corpo, as condições endógenas, enzimas, proteínas, e elaborar respostas que adaptem o seu organismo àquela situação. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo do frio. Por que que no frio... os pelos do nosso corpo se arrepiam? Você nunca perguntou isso? Se você nunca se perguntou, você deve estar curioso agora, eu vou te responder. É uma maneira de o nosso sistema nervoso central adaptar o nosso corpo àquela situação. O que é o frio? O frio é nada mais, nada menos do que perda de calor do organismo, do corpo. Quando você está sentindo frio é porque o seu corpo está perdendo calor, energia térmica. O nosso sistema nervoso central, com uma perspicácia impressionante, ele aciona o nosso sistema nervoso autônomo, que não está no nosso controle, e no nosso pelo existe um músculo chamado de músculo eretor do pelo. Quando você está perdendo o calor do seu corpo, aquele músculo vai começar a se movimentar, arrepiando o nosso pelo. Mas o arrepiar no pelo do corpo não é a tentativa de manter o calor dentro do corpo, não. É uma tentativa de produzir o calor dentro do seu organismo. Por quê? Quando o músculo se movimenta no nosso organismo, quando todo músculo se movimenta no nosso organismo, ele produz calor. Um exemplo é na academia. Porque quando você faz academia, você sai de uma série de exercícios de uma academia ou de uma caminhada, o seu corpo começa a suar. Porque você usou muita musculatura do seu corpo, produziu calor e o seu corpo começa a liberar aquele calor em forma de suor, em forma de secreção pelas glândulas sudoríparas. Então o músculo eretor do pelo ele começa a se movimentar tentando produzir calor no corpo para não deixar você passar um frio intenso ao ponto de até mesmo morrer, porque o frio em excesso ele pode vir a matar uma pessoa. Por isso que os pelos do seu corpo se arrepiam numa situação de frio. Então o sistema nervoso é aquele que vai ajustar você a várias situações. Quando você está aqui numa determinada situação e seu irmão chega e te dá um susto e você faz: "Ai meu Deus do céu!" E você nem percebeu, foi rapidão. Isso se chama de arco reflexo. Ou então, como tem naqueles filmes engraçados, quando o cara dá um susto na pessoa, ele sem querer, sem pensar, ele vai e dá um soco na cara do outro. E o outro: "Por que você me bateu?" Ele: não tive culpa não." Aí se chama arco reflexo. São adaptações do sistema nervoso central às situações que você está vivendo. Então a função do sistema nervoso central é essa, é adaptar você a uma situação em que o seu organismo, em que você está inserida. Ele percebe tanto as condições externas, calor, perigo, quanto as condições internas, proteínas, e elabora respostas que adaptem o seu organismo àquela situação, ao ambiente. O sistema nervoso ele pode se dividir em várias classes. Nós temos o sistema nervoso sensorial. O sistema nervoso ele é tão impressionante que ele comanda todos os sentidos do nosso corpo. Visão, audição, paladar, olfato, tato. Todos eles são comandados pelo nosso sistema nervoso central. Para vocês terem uma noção rapidinho da visão, a visão, como a gente enxerga, a gente consegue enxergar por causa que a luz do sol incide nos objetos e essa luz vai nos nossos olhos. No nosso olho existe um receptor chamado de fotorreceptor. Esse receptor ele vai captar a energia luminosa e ele vai transformar em sinapse. É claro que o processo é bem maior, mas eu faço um vídeo só falando sobre o processo de visão. Quando a pupila capta e filtra aquela energia luminosa, eles vão transformar em sinapse, em energia química, e vão transferir até o nervo óptico.
Quando chega no nervótico, o nervótico joga para o nosso sistema nervoso central. Porque sabe como é que a gente enxergaria todas as imagens no nosso dia a dia sem o sistema nervoso central? Tudo de cabeça para baixo. Porque quando a energia luminosa passa para dentro do interno do nosso olho, ela acontece uma refração. Uma refração é quando uma onda eletromagnética ela muda de meio. Ela sai do meio atmosférico e passa por meio aquoso, no caso, dentro dos nossos olhos. Quando ela sofre refração, a imagem fica de cabeça para baixo. Aí precisa transformar esse estímulo luminoso em sinapse e mandar para o nervo óptico. O nervo óptico vai mandar para o sistema nervoso central e lá ele vai ajustar a imagem da forma que a gente enxerga. Esse é o processo de formação de visão. Se não fosse o sistema nervoso central, nós não enxergaríamos direito. A mesma coisa é para a audição, a mesma coisa é para o olfato, a mesma coisa é para o paladar, o gosto azedo, o gosto salgado, o gosto doce. Existem regiões na nossa língua que trazem essas diferentes de gostos, de palatabilidade da nossa língua, e tudo isso é comandado pelo sistema nervoso central. Nós temos a função integrativa do sistema nervoso central. Essa função, ela coordena as funções dos vários órgãos e centros de controle do nosso corpo. Quem comanda a contração do coração? Você precisa pensar para o seu coração bater? Não, ele só contrai. Quem é que comanda? Sistema nervoso central. Eu estou mexendo a minha mão aqui, gesticulando com vocês. Quem é que comanda? Sistema nervoso central. Todos os órgãos e contrações deles são comandados pelo poderoso chefão sistema nervoso central. E também tem a função adaptativa. Por exemplo, o suor, quando você está com calor, a liberação de suor pelas glândulas sudoríparas é uma tentativa de liberar calor do seu corpo num exercício físico ou coisa do tipo. Então essas são as funções do sistema nervoso central. E nós temos a função motora, que é a função das contrações musculares involuntárias ou voluntárias. O seu coração é uma contração involuntária. Mas quando você está com raiva de alguém e quer descer um soco na cara de alguém, assim, ó, isso é uma contração voluntária. Mas esse processo aqui, ó, é comandado pelo sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, ele é comandado por uma célula que é a unidade funcional dele. Essa célula se chama neurônio. Ela se caracteriza por uma célula de alto grau de diferenciação. O que quer dizer? O neurônio é uma das células, junto com as cardíacas, que não se renovam. Toda célula do nosso corpo, você cai, você leva um capotão de bicicleta, tá andando, caiu, se ralou todinho, perdeu meio quilo de bife. Com algumas semanas, aquela sua pele vai se regenerar e vai cicatrizar. Porém, o neurônio, se Deus defenda você vir a perder algum neurônio, ele não se regenera, ele não volta. Perdeu a massa encefálica, parte dela, como aconteceu comigo, você vai perder, o neurônio não se regenera, ele não volta. A célula cardíaca é do mesmo jeito. A cada infarto que uma pessoa tem, a célula cardíaca ela não se renova. O coração vai ficando mais falho. Então, o neurônio é uma célula de alta especialização e a função dela é conduzir os impulsos nervosos, essa energia química que controla tudo no nosso organismo, chamada de sinapse. O sistema nervoso ele é dividido em duas células, neurônios e células da glia. Os neurônios são as células excitáveis, são as células que vão passar essa energia química e essa energia química vai se transportar por todos os neurônios, vai chegar nos órgãos e vai fazer a contração, a movimentação, vai comandar certas coisas. O sistema nervoso central é o grande capitão do organismo humano. E nós temos as seguintes células, as células da glia. As células da glia compõem o sistema nervoso central, mas elas não são excitáveis. O que eu quero dizer quando elas não são excitáveis? Elas não passam sinapse por ela. A única função dela é dar o arcabouço de sustentação para os neurônios. Ela vai nutrir os neurônios, ela vai fornecer nutrientes, ela vai fazer a formação da bainha de mielina, que é uma capa de gordura muito, 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 muito importante no sistema nervoso central, que conduz essas sinapses. Vai ter todas essas funções. O neurônio, que é a célula unidade funcional do sistema nervoso central, ele é dividido em três partes. Ele é dividido em corpo celular, ele é dividido em dendritos e ele é dividido em axônio. O corpo celular é onde ficam as organelas, é onde ficam as proteínas. Os dendritos são tipo uns cabelinhos do neurônio que a sinapse vai chegar por ela primeiro. E aí nós temos o axônio. O axônio é um prolongamento. Imagina o neurônio como se fosse um girino de sapo.
Não tem aquela cabecinha, seria o corpo celular, não tem aquele rabinho do girino, é como se fosse o axônio. Só que no neurônio ali vai passar energia química. E cada axônio daquele está conectado a outro dendrito de outro neurônio. E como é que é o estímulo da sinapse? Chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular, quando chega no axônio, tem a bainha de mielina, que é uma capa de gordura. Ele vai fazer a condução saltatória. A sinapse vai saltando, 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 até chegar no terminal axonal. Quando chega no terminal axonal, esse terminal axonal está ligado com outro dendrito de outro neurônio, e assim o estímulo vai passando de neurônio para neurônio. Só para vocês terem uma noção, só pelo sentido da nossa visão, são mais de 30 regiões no cérebro que trabalham em conjunto pelo sentido da nossa visão. Nada no seu organismo vai ser feito apenas por um neurônio, mas por um conjunto de neurônios. 30 regiões trabalham apenas pelo sentido da sua visão, para fazer você enxergar. E o neurônio se divide, o neurônio tem núcleo, tem corpo celular, tem dendritos, tem axônios, tem as células de Schwann que fazem a formação da bainha de mielina no sistema nervoso periférico, que é essa capa de gordura. Tem os oligodendrócitos que fazem a bainha de mielina no sistema nervoso central. Nós temos vários tipos de neurônios. Nós temos o neurônio piramidal, o neurônio multipolar, o neurônio unipolar e o neurônio bipolar. Cada um deles tem uma função importantíssima. Por exemplo, esse piramidal, ele é o principal neurônio que faz o eixo de sinapse da coordenação motora. É muito importante para qualquer movimentação do seu corpo. Nós temos a sinapse. O que é a sinapse? É o bate-papo dos neurônios. O neurônio é como se fosse um fofoqueiro. Como assim? Ele recebe a informação, ele não quer guardar aquela informação para ele. Ele quer passar a informação para o outro. Tem aquela pessoa que você conhece que é fofoqueira, que não consegue guardar nada. Não, você fala, não vou contar para aquele cara não, porque aquele cara é boca aberta. Ele recebe a informação e já passa para frente. O neurônio é isso. O neurônio ele vai receber o estímulo nervoso, a sinapse, ele não vai querer guardar para ele. Ele vai passar para o outro. E o outro vai passar para o outro. Formando aquele grande ciclo de fofoca. Ou então, como se fosse o grande WhatsApp dos neurônios, que é a sinapse. Um jeito de você entender. Mas a sinapse, na verdade, é uma energia química que vai passando de neurônio para neurônio. O neurônio recebe, ele passa para o outro. O neurônio recebe, ele passa para o outro, e assim acontecem as coisas no nosso organismo. Desde você piscar o olho, desde você falar, desde você pensar, todas essas coisas acontecem. Nós temos também as fibras nervosas que formam os nervos. O nervo é um conjunto de fibras nervosas que se juntam e formam um nervo. O nervo ele tem a função de conectar o nosso sistema nervoso central com as partes do nosso organismo, com a musculatura, com alguns órgãos, para o estímulo, a informação chegar nos neurônios e eles conseguirem passar para frente até executar alguma função no nosso organismo. O nosso sistema nervoso central, ele é dividido, o sistema nervoso em geral ele é dividido em dois: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo. Quando eu falo encéfalo, você deve pensar em cérebro, mas no entanto o encéfalo ele não é apenas o cérebro. Ele é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. E o sistema nervoso periférico ele é composto pelos nervos espinhais e cranianos e os nervos cranianos e espinhais, que emerge da medula espinhal, mas eu vou fazer um vídeo só para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, como eu falei, ele é composto pelo encéfalo, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal. São esses três que compõem o encéfalo do ser humano. O cérebro é o principal órgão do encéfalo, pois quando falamos sobre encéfalo, lembramos somente de cérebro, mas não se esqueça que o tronco encefálico e o cerebelo e a medula espinhal também fazem parte do encéfalo. O cérebro é composto por duas partes, o cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Cada um desses hemisférios direito e esquerdo são divididos por lobos. E cada lobo é especializado por uma função muito importante no nosso organismo. E o cérebro é o grande comandante, o grande capitão do nosso organismo. Nós temos o sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático é o que está no nosso controle. Você chutar uma bola quando você está jogando futebol, você dá um grito quando você quer, ou então você, como eu já falei, você querer golpear a cara de alguém com um soco. Isso é o sistema nervoso somático. Depende da sua vontade, está no seu controle. Você não tem como você dar você arremessar uma bola para alguém se você não quiser. Mas, no entanto, essa vontade de você arremessar, você só consegue fazer por causa do sistema nervoso central. E nós temos dentro do sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso, os nervos aferente e eferente.
Os nervos eferentes são aqueles que conduzem as informações do sistema nervoso central até os órgãos, até os nervos periféricos. O sistema nervoso aferente é aquele que conduz os estímulos dos receptores e encaminha para o sistema nervoso central. Quer um exemplo? Quando você vai pegar aquela panela queimando de água quente, você pega isso, igual o Kiko, uma vez no Chaves, lembra do episódio do Kiko, que o seu Madruga joga uma panela quente na mão dele, ele fica soltando queima na mão dele. Aquilo tem a ver com o sistema nervoso central. Como é que é? Você pega a panela queimando na sua mão, os receptores vão captar. Eles vão transformar em sinapse. Essa sinapse vai correr pelos nervos aferentes. Os nervos aferentes vão levar até o sistema nervoso central. Lá vai processar o comando de queimando, a sinapse de queimar a sua mão. E o sistema nervoso central vai mandar a sinapse de dor para a sua mão. E você vai sentir a sua mão queimando. A mesma coisa é o beliscão. Lembra aquela coisa que a sua mãe dava um beliscão assim disfarçado? Aquele beliscão, a sua mãe apertava a sua pele. Aqui os receptores captavam o estímulo de beliscão, captavam a deformação na sua pele, transformavam em sinapse. Os nervos aferentes encaminhavam para o sistema nervoso central. Lá ele processava o comando de dor e ele mandava o comando de dor para a sua pele. E você sentia a dor do beliscão e ficava puto da vida. É assim que uma neurofisiologia da dor é explicada. E os nervos aferentes e eferentes fazem essa função. E nós temos também o sistema nervoso autônomo, que não depende da nossa vontade. Como eu já citei o exemplo, o coração, que a contração não depende da nossa vontade, que é outro. Nós temos o sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele que te prepara para uma situação de estresse. Imagine você na sua rua. E de repente o seu vizinho tem um pitbull gigante. E você dá a má sorte, dá o azar de sair de casa bem na hora que ele está passeando com esse pitbull. E de repente, aquele dono, ele não consegue segurar o pitbull e o pitbull fica solto. E na hora que o pitbull olha pra você, ele começa a correr atrás de você. E você, seu coração começa a acelerar, você começa a ficar nervoso. E você começa a correr, com medo daquele pitbull arrancar seu braço. E você corre. E o pitbull atrás de você, até que você lembra da casa do seu amigo, você bate lá desesperado, querendo soltar a franga toda, batendo, e seu amigo te põe pra dentro. Aí você vê, aí você entra dentro, aí você alivia. Aí de repente bate aquela situação de alívio, aí o seu coração vai parando. E morreu. Aí você vai, achei que eu ia morrer. Então, quem prepara o seu organismo para situações de estresse, como essa do pitbull correndo, é o sistema nervoso simpático. O seu coração acelerar, a circulação sanguínea aumentar nas musculaturas da sua perna, para você conseguir correr mais rápido do pitbull. Quem faz isso é o sistema nervoso simpático. E o parasimpático, a função dele é acalmar você da situação de estresse. Você entrou dentro da casa e você, achei que eu ia morrer. Para o seu coração não soltar pela boca essas coisas, aí daqui a pouco o seu coração vai acalmando, você vai respirando, traz um copo de água com açúcar para você, você toma. Quem vai fazer o acalmamento do aceleramento do coração e do seu organismo, que o sistema nervoso simpático fez, é o sistema nervoso parasimpático. Isso que trabalha. Eu vou fazer um vídeo só para isso. O cérebro ele possui 1,4 kg de peso. Ele fica localizado na caixa craniana. Ele tem 3 partes. O cerebelo, que comanda as coordenações motoras, movimento. O córtex cerebral, que comanda pensamentos, raciocínio lógico, essas coisas. E o tronco cefálico, que vai comandar a respiração e a frequência cardíaca também. O sistema nervoso central ele é composto por uma massa cinzenta. Aquela massa cinzenta ela é o corpo cerebral dos neurônios e é composto por uma parte interna chamada de branco medular. Esse branco medular é a parte dos axônios, onde a sinapse, a energia química passa. O cérebro ele é dividido por lobos, como já falei, regiões. Nós temos a frontal, a parietal, a temporal, a occipital e a límbica. Vou citar só algumas funções de cada uma. A frontal, ela comanda o planejamento, a programação e a necessidade individuais e a emoção. Você se apaixonar por uma pessoa? Tem uma relação também com a região frontal. A região parietal, ela comanda a gustação, você sentir gosto de alguma coisa, a lógica da matemática, a paciência, acho que poucas pessoas têm essa região desenvolvida. A região temporal, ela comanda a audição, você distinguir diferentes tipos de sons. A região occipital ela comanda a visão sua e a região límbica ela comanda o estímulo sexual. É uma das funções. Ou seja, quando você chega em casa, você está com aquela vontade de ter a relação com sua esposa,
é comandada pela região límbica do seu cérebro. Eu não tô fazendo esse tom de voz sedutora à toa, não. Aí, então, são diferentes regiões do nosso cérebro que comandam partes diferentes. E aí nós temos o Alzheimer, doenças, que é uma doença que eu vou aprofundar mais a fundo, mas ela é causada por uma degeneração proteica no cérebro. O cérebro, ele comanda sensações, atos conscientes, voluntários e involuntários, ele comanda pensamento, memória, inteligência, aprendizagem, sentidos, equilíbrio, tudo isso vem do cérebro. O cérebro, sem dúvida, é o órgão mais misterioso e interessante do corpo humano. Não pela sua gama de funções, mas sim pela destreza que ele controla tudo no nosso organismo. O grande capitão cérebro. E agora, só para encerrar esse vídeo, sistema nervoso somático é aquele que está na sua função. Você fazer um karatê, Sensei-nirei, isso é comandado pelo sistema nervoso somático. E aí a batida do seu coração, você soar, não? Ou você suar, liberar pelas glândulas sudoríparas aquela água, ou então os seus órgãos se movimentarem dentro do seu corpo, isso é sistema nervoso autônomo. E o vídeo fica aqui, fica ligado porque vai ter o sistema nervoso periférico daqui a alguns dias.